Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que impactam o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre um olhar aí para âmbito político, econômico e corporativo e as suas influências no mercado financeiro. Hoje é dia 11 de novembro de 2021. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas, para que todo mundo comece aí o dia bem informado com esse olhar para o mercado financeiro também. Você pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. E assim pode consultar a qualquer momento do seu dia. Ontem, um dia aí de bastante volatilidade nas bolsas globais, mas tivemos aí o índice Bovespa descolando basicamente aí do restante do globo, com alguns pontos positivos em relação à questão da PEC dos precatórios e toda essa luta aí durante o dia para vencer a tendência de queda aí das bolsas internacionais. Ainda com reflexo aí da aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno na Câmara, tivemos o resultado aí positivo para o mercado no dia de ontem e continuando também com bons resultados das empresas listadas na Bolsa, né, trazendo aquele aspecto fundamentalista, principalmente para alguns investidores, fez com que o índice aí fechasse aí em alta e se mantivesse a maior parte do dia, inclusive aí nesse cenário de alta. No final do dia voltamos aí a ter uma perda na força compradora do índice Bovespa, principalmente aí por conta do maior risco e receio aí de calotes da Evergrande, a segunda maior incorporadora chinesa, né, que havia aí deixado alguns títulos vencerem o pagamento de juros de alguns títulos, e isso aí gerou um risco maior de calote, automaticamente aí prejudicando os mercados globais e tirando parte da força também na Bolsa Brasileira. Ontem também tivemos a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, aqui no Brasil, Índice Oficial de Inflação, que novamente veio acima da expectativa e acaba pressionando aí também algumas definições de mercado, e a gente fala um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. E olhando para o exterior, ontem também foi um dia de grande preocupação com a inflação, com a Alemanha aí divulgando a inflação mais alta dos últimos 20 anos, os Estados Unidos tendo o CPI, a inflação oficial também divulgada e a mais alta aí dos últimos 30 anos, e automaticamente voltando aquela preocupação com a inflação a nível global e a retomada econômica. Por isso aí tivemos as principais bolsas nos Estados Unidos e na Europa também fechando em queda no dia de ontem. A Ásia, como falávamos já no fechamento do nosso Morning Call de ontem, também havia fechado em queda, com a expectativa e perspectiva aí de estagflação lá na China, e ainda os resultados mistos aí, né, de empresas listadas na bolsa japonesa, onde tivemos empresas com bons resultados, mas outras com resultado abaixo da expectativa, e esse foi o cenário, foi a tônica do mercado no dia de ontem, dia 10 de novembro de 2021. Olhando aí especificamente para números do dia de ontem, ampliando dessa forma o nosso bate-papo especificamente, tivemos aí no dia de ontem o índice Bovespa aí subindo 0,41%, chegando aos 105.968 pontos. O dólar aí voltando à casa dos R$ 5,50, com uma alta de 0,10%. E tivemos também as bolsas norte-americanas aí caindo de forma um pouco mais acentuada, após, lembrando aí, né, semana passada, onde nós tivemos
diversos recordes nas bolsas dos Estados Unidos e também no restante das bolsas europeias principalmente. Nasdaq ontem foi a mais prejudicada, caindo 1,66% a 15.622 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,82% a 4.646 pontos e Dow Jones aí caiu 0,66% a 36.079 pontos. Esse foi o fechamento aí do mercado norte-americano no dia de ontem. Olhando para a Europa, o euro caiu 0,90%, chegando aos R$ 6,31. E olhando aí para a expectativa de bolsas, tivemos aí uma leve alta na Alemanha, chegando aí aos 16.067 pontos. O CAC na França aí uma lateralização de 0,03% a 7.045 pontos e no Reino Unido aí nós tivemos uma alta de 0,91% a 7.340 pontos. Olhando aí para o fechamento de ontem ainda na Ásia, a China havia fechado com queda de 0,39% a 14.515 pontos e o Japão fechou com queda de 0,61% a 29.106 pontos. Fechamento aí do dia de ontem. Olhando aí especificamente para o cenário de cripto aí, que vinha de evoluções constantes, né? Inclusive aí com máximas históricas, principalmente do Bitcoin e o Ethereum, que são as duas cripto aí com maior negociação no mercado de criptoativos no cenário atual. Bitcoin ontem fechou então em queda de 3,75% e o Ethereum uma queda de 2,91%, sem uma perspectiva definida em relação a isso, uma realização de resultados também, e óbvio alguns aspectos aí que favoreceram nas últimas semanas aí, principalmente com alguns famosos, inclusive governadores lá nos Estados Unidos recebendo salário em criptomoedas. Por outro lado, aí tivemos muitas falas voltadas à regulação dos criptoativos e isso tudo tem feito com que o mercado oscile bastante. Quem oscilou bastante também no dia de ontem, aí chegou a cair quase 3%, com perspectiva aí de alguma atuação para a redução no preço dos petróleos dos Estados Unidos, foi o petróleo futuro, que além de ter caído na cotação do dia, reduziu bastante a perspectiva para fechamento em dezembro. O Brent fechou ontem então a $82,88, enquanto o WTI fechou aí a $81,56 o barril, lembrando essa perspectiva então para dezembro de 2021. Essa mudança forte aí mesmo em meio à OPEP, né, mantendo aí a produção máxima de petróleo dia em 400 mil barris, tivemos essa oscilação no dia de ontem. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, né? Ele ontem teve uma nova alta de 5,34% a 18,73 pontos, e novamente aí, lembrando, ele ainda está abaixo dos 20 pontos, né, que é mais previsível aí o movimento, mas o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, mede a volatilidade do mercado de renda variável, essa sensibilidade que é muito utilizada aí por diversos investidores, principalmente traders, aí, escolhendo os melhores momentos para entrada e saída por conta dessa oscilação, desse risco à volatilidade no mercado e, óbvio, com o aumento de inflação e própria valorização das treasuries, com isso nos Estados Unidos, existe também um movimento de saída da bolsa em muitos aspectos e em muitos momentos. Metais futuro aí no dia de ontem tivemos o ouro fechando a $1.847,60, alumínio futuro fechando na cotação de $2.555 e o ferro refinado aí fechando então a $92,19, mas muito pressionado novamente e com perspectivas aí de quedas maiores até o final do ano por conta aí de tudo que acontece, toda a desvalorização que nós tivemos
principalmente aí por pressão aí da China e por um menor consumo, menor importação também da China, que teve aí, né, divulgação inclusive nessa semana, né, de os menores números ou números históricos aí bem abaixo aí em importação, e as principais importações são commodities aí do mercado chinês. Olhando para o fechamento do mercado no dia de ontem, as principais altas que compõem o índice Bovespa ficaram por conta aí de BBDC4, Banco Bradesco, né? Fechando aí com alta de 5,64% a R$ 20,39. As ações de BBDC3 também subiram forte no dia de ontem, 4,71% a R$ 17,53. Entre as duas aí nós tivemos Pets 3, que voltou a subir novamente no dia de ontem, após alguns dias de desvalorização, mas por conta de cenário e principalmente investimentos aí de Pets, ela volta a ter alta aí de 5,08%, chegando aos R$ 21,89, fechamento de ontem. MRVE3 também subindo 4,69% a R$ 12,27, e BBAS3, Banco do Brasil Seguridade, Banco do Brasil subindo aí 4,58% a R$ 30,79, ainda refletindo também a divulgação do balanço do terceiro trimestre. Já olhando aí para as principais baixas que compõem o índice, ontem foi um dia de queda de 11,88% de BRKM5, Braskem, né, que ficou aí aos R$ 49,61, um movimento aí de correção, basicamente, muita gente vendendo e realizando lucros, né? Braskem aí valorizou mais de 100% em alguns momentos desse ano, e isso também agora com divulgação do balanço e principalmente um EBITDA, né, no balanço aí sendo menor do que era a expectativa do mercado, alguns investidores aproveitam para realizar os lucros aí de Braskem, e automaticamente tivemos então a forte queda no dia de ontem. Ontem também tivemos divulgação de balanço de Via3, né, que também veio a cair novamente 6,49% a R$ 7,05. Azul 4 caiu 4,82% a R$ 26,44. RADL 3, droga raia, caindo 3,81% a R$ 23,45. E Carrefour Brasil, que também divulgou resultados novamente abaixo da expectativa, caindo também 3,70% a R$ 16,88. Fechamento então de ontem. Tivemos também aí no dia de ontem, no dia de hoje alguns indicadores importantes aí para ficarmos de olho. O principal deles no Brasil é a questão da venda no varejo, e ele pode aí também, nesse momento aí de expectativa em relação a final de ano, Black Friday, entre outros aspectos, mexer aí com o cenário das varejistas, né? E principalmente um olhar aí para o consumidor e essa confiança do consumidor, e também aí das varejistas em geral, do comércio, com a expectativa para final de ano. Então é importante ficar de olho nesse indicador no dia de hoje. Olhando para o exterior, também é um dia com uma agenda bem cheia, com divulgação do PIB no Reino Unido, além de divulgação aí da balança comercial e da produção industrial lá no Reino Unido, o que pode obviamente aí mexer bastante com o mercado também. Falando em expectativa e em previsão de PIB do Reino Unido, nós já tivemos nas primeiras horas do dia a divulgação do PIB do Reino Unido, que infelizmente veio abaixo da expectativa novamente. Isso pode pressionar um pouco mais aí toda a questão de definições de política monetária e também ações aí dos bancos centrais e da Europa como um todo. Continuando nesse sentido, temos aí relatório e projeções aí do Banco Central Europeu, aonde olha-se aí principalmente o relatório da inflação dos últimos meses e do cenário econômico, e traça-se aí o próprio Banco Central Europeu as projeções para os próximos meses, através disso olhando também para a política monetária e para a economia como um todo nesse momento de retomada aí pós-pandemia, né, com inflação em alta
e todos os aspectos aí que podem movimentar o mercado, então vale a pena ficar de olho nessa divulgação também. Hoje temos a divulgação do índice de investimento estrangeiro direto lá na China, também com esse olhar aí para a segunda maior economia do mundo, e o risco de estagflação aí que surgiu aí nos últimos dias, nas últimas semanas, após uma certa desconfiança do mercado em relação à tomada e crescimento econômico da China, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Hoje continuamos aí com o pronunciamento de membros do Banco Central Europeu, com esse olhar aí dos próximos meses, né, e também já olhando aí para essas projeções e o relatório aí que é divulgado no dia de hoje, e por fim, divulgação aí da taxa de desemprego na China, também mexendo aí com a segunda maior economia do mundo. Vale a pena então ficar de olho nesses indicadores que podem movimentar o mercado. Olhando para outras situações que podem movimentar o mercado, principalmente o cenário político, né? Lembrando que no país nós tivemos aí diversos dias onde acontecimentos políticos ou a falta de alguns acontecimentos mexeram com o mercado. Um dos pontos aí que tem sido fortemente discutido e gerado aí oscilação no mercado é a PEC dos precatórios. Lembrando que a PEC dos precatórios provavelmente deve mexer aí com o orçamento de 2022. Inicialmente ela já foi aprovada em 2 turnos aí na Câmara e agora, assim como falávamos ontem, ela é encaminhada para o Senado. A expectativa aí do senador Davi Alcolumbre, juntamente com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, é de que, mesmo em meio a outras votações importantes, a PEC aí seja incluída na pauta da Câmara de Constituição e Justiça até o dia 24, ou seja, basicamente 2 semanas até que ela seja incluída ali para apreciação e logo em seguida votação aí na CCJ e também no Senado como um todo. Até lá devemos ter uma certa tranquilidade, mas muita negociação nos bastidores, principalmente pelo fato de o governo precisar de uma aprovação aí com 2/3 pelo menos aí dos votos, né, no Senado, e ter muitos opositores que podem querer mudar, inclusive aí o texto da PEC dos precatórios até a votação. A meta do governo da base aliada como um todo é que até o dia 2 de dezembro tenha aí a aprovação então no Senado, para que posteriormente seja sancionada aí a lei a PEC dos precatórios, então, pelo presidente Jair Bolsonaro. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos com o olhar aí para as próximas semanas. Continuando aqui, olhando aí para a prorrogação da desoneração de folha de pagamento, essa é uma discussão já de algumas semanas, alguns meses especificamente, e até a quarta-feira da próxima semana deve ser votada também na Câmara de Constituição e Justiça essa desoneração da folha de pagamento, para que ela seja prorrogada. Inicialmente, a desoneração da folha, pela realidade aí da pandemia, também ela está aprovada até janeiro desse ano. Ela já foi bem discutida, janeiro do próximo ano, desculpa, ela já foi bem discutida na Câmara, Senado, e também teve muito trabalho de bastidores aí da base aliada do governo, e agora na próxima semana então ela deve ser votada, visto que ela foi aprovada inicialmente aí pelo relator, então, para que ela vá à Câmara de Constituição e Justiça e assim possa ser prorrogado aí a desoneração da folha de pagamento para o ano de 2022, isso também podendo mexer com arrecadação, mas principalmente com geração de empregos, com renda e outros aspectos que afetam diretamente a economia e o mercado financeiro brasileiro. Após a aprovação aí, né, da suspensão lá no STF da emenda de relator, o famoso orçamento secreto do governo, assim como ele é chamado, tivemos a ministra Rosa Weber colocando a sua posição. A bancada toda votou e teve uma ampla votação aí a favor da suspensão, e os próximos passos agora do STF é pedir, obviamente, uma maior transparência em relação às emendas de relator para o orçamento aí dos próximos anos, e deve ser votado o mérito da emenda, porque por enquanto só tivemos a suspensão, então podemos ter ainda alguns desdobramentos nesse sentido. O mérito da emenda deve ser votado aí pelo STF até o final do ano.
para que hajam mudanças na questão ou até mesmo uma suspensão oficial, o fim, né, das emendas de relator, o que dificilmente deve acontecer, mas principalmente aí trazendo talvez mais transparência aí para esse aspecto, que hoje aí não é necessário uma informação específica de onde esse recurso é investido, quem solicitou, e são alguns detalhes aí que devem ser mudados ou deve haver tentativa de mudança pelo Supremo Tribunal Federal, lembrando que já falávamos ontem que essas decisões podem gerar aí um atrito maior entre o STF, o Judiciário e o Legislativo. Recentemente, né, tivemos o atrito aí do ministro Alexandre de Moraes com o presidente Jair Bolsonaro, agora podemos ter um atrito diferente, mas tudo isso mexendo com o mercado também. Finalizando a nossa parte de política aqui no nosso Morning Call, falando em eleições 2022, existe toda uma expectativa em relação a isso, principalmente com o mercado buscando uma terceira via para fugir da polarização Lula-Bolsonaro. E tivemos aí algumas notícias interessantes para ficar de olho nesse aspecto, né, que aconteceram no dia de ontem. Uma delas foi o Ciro Gomes, né, retomando aí a sua pré-candidatura após a votação da PEC dos precatórios. Lembrando, ele havia aberto mão, dito que não iria mais ser pré-candidato aí do PDT por conta aí do partido ter votado aí favorável à PEC dos precatórios, né, alguns parlamentares aí do partido. Agora, após aí definição e principalmente com algum entendimento dentro do próprio partido, Ciro Gomes disse que volta então à pré-candidatura para eleições 2022. O PSDB ele está próximo aí do fim das suas prévias, com o governador João Dória do estado de São Paulo e o governador Eduardo Leite, que disputam as prévias, principalmente aí do partido para candidatura e a presidência no ano de 2022, estão basicamente em campanha, né? O João Dória deve finalizar a sua campanha aí de pré-candidato aí no Rio Grande do Sul e o Eduardo Leite também em diversos estados aí buscando apoio para as eleições de 2022. E por fim, ontem tivemos o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro fazendo um discurso em tom de pré-candidatura, onde ele fez a sua filiação ao Podemos no dia de ontem e, como já falamos diversas vezes aqui, ele pode também ser pré-candidato aí às eleições 2022. Aguardamos esses desdobramentos, mas tudo isso pode mexer bastante com o mercado, principalmente por conta dessa possível terceira via que ainda é buscada aí pelo mercado de forma geral. Olhando um pouquinho agora para a questão econômica, tivemos aí ontem divulgação do IPCA, como já falamos na abertura do nosso Morning Call, o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país, que superou novamente as expectativas, né? Se imaginava aí uma alta menor do que 1,25% que tivemos aí divulgado no dia de ontem, e isso também leva aí a uma crença de que o Banco Central pode tomar uma atitude de um aumento, né, mais acentuado na taxa Selic na última reunião do ano, agora no mês de dezembro, e com isso aí já se fala, ao invés de 1,5 pontos percentuais de aumento, como foi tratado a princípio após a última reunião do Copom, já se fala em pelo menos 2 pontos percentuais aí de alta na taxa Selic, e óbvio isso mexe bastante com o mercado, mexe com a questão de taxa de juros em investimentos e leva mais pessoas para investimentos em renda fixa, fugindo aí da bolsa de valores e da oscilação da renda variável, mas também mexe com os preços, com taxa de juros para empréstimos, mexe com diversos aspectos aí de trava, principalmente aí no crescimento do PIB brasileiro, e aguardamos os desdobramentos dos próximos capítulos dessa história, principalmente aí com esse movimento talvez de uma alta mais acentuada do que foi o previsto aí pelo Banco Central, pelo Comitê de Política Monetária em relação à taxa básica de juros. Ainda em meio a esse cenário mais desafiador de inflação e risco país mais alto, né? Falávamos essa semana que o risco Brasil, né, o CDS brasileiro aí chegou à sua máxima histórica, a sua máxima no ano, desculpa, né? E num momento aí de risco Brasil mais alto e valorização inclusive das Treasuries, né, que são os títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos,
a redução da captação de recursos do exterior tem reduzido, e isso também gera uma preocupação aí para diversos gestores de fundo e especialistas em investimento, que vem aí recurso que poderia vir do exterior, de investimentos estrangeiros indo para outros países por conta desse risco fiscal e risco Brasil um pouco mais acentuados. Vale a pena então ficar de olho nesse movimento aí que pode mexer com o mercado nas próximas semanas. O Banco Central, como pode ser visto aí na semana, teve uma atuação bem forte e ativa para conter o câmbio, né? Câmbio aí que chegou a valores bem altos. Conseguimos aí durante a semana aí uma redução, basicamente aí voltando à casa dos 5,50 pro câmbio pro dólar, né, em relação ao real, mas com isso aí o Banco Central já soma aí prejuízos de 21 bilhões de reais nesse controle aí do câmbio em 2021, e olhando para essa saída de recursos, como falávamos anteriormente, não só a falta de recursos vindo do exterior, tivemos aí nessa semana uma saída líquida aí de 1,7 bilhão de dólares aqui do país, com investidores aí levando recursos para fora, e óbvio isso mexe aí com toda a questão econômica e mercado financeiro brasileiro. Vale a pena então ficar de olho nos desdobramentos disso e nos desafios aí do Banco Central para conter todo esse movimento aí de saída de recursos e aumento da moeda estrangeira. Nos Estados Unidos, como já falávamos anteriormente, também tivemos aí divulgação do CPI, né, a inflação oficial do país, que veio em alta, maior alta aí dos últimos 30 anos, desde 1990 não se viu uma inflação no patamar aí que foi divulgado nos Estados Unidos no dia de ontem. Isso mexe, obviamente, com o receio do norte-americano em relação à inflação, a problemas como ocorreu lá na década de 70, mas o presidente Joe Biden, presidente norte-americano, em discurso no dia de ontem, disse que o seu plano de governo, inclusive aí com os próprios planos de infraestrutura aí, que ele tem tentado gerar mais emprego e renda para a população, voltando aí ao patamar pré-pandemia, ele disse que assim como o Federal Reserve, né, Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, sempre ressalta, a inflação nos Estados Unidos é transitória, e com o plano de governo aí vigente, em breve aí deve haver uma redução na inflação, seguindo basicamente aí a ideia e o parâmetro defendido então pelo presidente do Banco Central norte-americano, o Jerome Powell. Isso obviamente também, esse discurso aí pode tranquilizar um pouco o mercado. No dia de ontem tivemos também a divulgação de que o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo chegou ao patamar de 90% da população adulta vacinada. Esse é um ponto importante, olhando para essa questão de retomada econômica, eventos e principalmente aí o setor de serviços, que foi muito afetado aí durante a pandemia, e também para voltarmos à normalidade, tudo isso podendo aí mexer com o mercado aí hoje e nos próximos dias. Cenário corporativo, então, para finalizarmos aqui o nosso Morning Call, tivemos aí a Petrobras propondo, né, um aumento de até 4 vezes, e inclusive 4 vezes no sentido realmente de quadruplicar e fatiado em 4 vezes durante o ano de 2022, o aumento no preço aí do gás natural. Isso também tem gerado aí um certo risco, olhando para a questão de inflação, mas pode beneficiar a companhia, né, em relação a ativos de forma geral. Petrobras aí que tem renovado recordes aí, inclusive até na distribuição de dividendos, mas tudo isso pode mexer com o mercado como um todo, e algumas entidades já disseram que vão ao CAD para tentar impedir esse aumento tão grande aí no gás natural que também é um problema em outros países, principalmente quando olhamos aí para Estados Unidos e para a Europa, né, com a perspectiva aí de início do inverno no hemisfério norte, e também a crise energética que acaba afetando diversos aspectos nesse sentido, mas agora temos esse movimento aí no Brasil, então vale a pena ficar de olho nos desdobramentos dessa nova política aí da Petrobras e da possibilidade desse aumento também
no gás natural. A Votorantim Cimentos tem ampliado aí as suas aquisições. O ramo de cimentos em geral aí teve muita movimentação no ano aqui no Brasil, com a maior empresa de cimentos do mundo saindo do país, né? E a Votorantim e outras empresas comprando parte desses ativos, mas a Votorantim também tem expandido aí ao seu olhar para outros países, comprando ativos e olhando para o mercado norte-americano e também o mercado europeu, principalmente aí a Espanha, onde comprou alguns ativos recentemente, um investimento bem alto nesses ativos, e isso pode mexer com o mercado corporativo também. Outro aspecto aí, com o cenário em que vivemos, escassez inclusive de alguns insumos, nós tivemos aí o maior consumo de alumínio do país no ano, né? Um recorde aí para o ano de 2021, o último recorde tinha sido no ano de 2015 e deve-se superar aí o consumo de alumínio, deve superar aí as 128 mil toneladas nesse ano, isso também podendo mexer com essa indústria, com esse cenário e com o mercado corporativo. E o resultado negativo da Latam, divulgado também no dia de ontem com prejuízo novamente, leva aí o mercado a desacreditar na recuperação da companhia. O preço das ações despencaram e aí vale a pena lembrar aí que a Azul já diversas vezes aí se manifestou com o objetivo aí de uma fusão, um M&A ou a aquisição da operação global, inclusive aí da Latam. Então aguardamos cenas dos próximos capítulos, mas podemos voltar a ter essa discussão aí nos próximos dias por conta aí do resultado da Latam também divulgado no dia de ontem. E falando aí para dia de hoje, também dia de divulgação de balanço de muitas empresas, vale a pena ficar de olho nesses balanços e nessa divulgação. Hoje temos divulgação de balanço aí de Ambipar, Banco BMG, Semig, Hapvida, Lojas Renner, Magazine Luiza, né, a Magalu, Porto Belo, Qualicorp, Renova, Sequoia, Unifique, Aliar, Americanas, Azul, B3, né, a própria Bolsa Brasileira divulgando seu balanço, BR Malls, Bradespar, CIA, Curry, Cirela, Ezetec, Grupo Mateus e Natura divulgam seus balanços no dia de hoje, então vale a pena também ficar de olho para essa movimentação do mercado. Agora já são 6h22 da manhã, olhando aí para abertura e fechamento de mercado, diferente do que nós tivemos aí no dia de ontem, uma maior confiança nos mercados asiáticos faz com que a China feche em alta de 1,27% a 14.699 pontos, em um cenário de recuperação e principalmente com muitos investidores acreditando aí no momento aí de ativos mais baratos na China e partindo novamente para as compras. O cenário na Ásia, olhando principalmente aí também para a Bolsa Nikkei no Japão, também é semelhante, influenciado aí por tudo que acontece aí no momento da China. Aí temos também essa influência partindo para a Bolsa Nikkei, que volta a subir então 0,59% de alta no fechamento de hoje, a 29.277 pontos. Restante dos mercados, a perspectiva aí ainda sem uma direção definida, mas forte tendência de alta para o dia de hoje, com o mercado um pouco mais tranquilo, com alguns discursos, como o do presidente norte-americano, ele com um olhar para a inflação, e óbvio aí as bolsas europeias também voltando a buscar altas no dia de hoje, mas com esse olhar receoso ainda em relação à inflação. Desde as primeiras horas do dia tivemos movimentos aí de leve queda para alta para as bolsas europeias, e nesse momento aí temos o DAX na Alemanha aí praticamente num 0 a 0, queda de 0,04%, mas oscilando bastante aí. Temos o CAC na França subindo 0,22% e no Reino Unido uma alta um pouco mais acentuada de 0,30%, com este olhar mais confiante aí do mercado, mas ainda esperando aí algumas falas, principalmente do Banco Central Europeu, com o relatório aí de inflação dos últimos 3 meses e as projeções para o mercado, que também é definido aí nesse relatório no dia de hoje. Pré-market dos Estados Unidos, diferente do que foi ontem, que oscilava um pouco mais,
tendência de alta, onde nesse momento aí temos Dow Jones aí subindo 0,15%, S&P 500 subindo 0,35% e Nasdaq subindo quase 0,55% nesse momento. Então essa é a perspectiva para o dia de hoje, com o Ibovespa também seguindo as bolsas norte-americanas, tendência de alta, mas lembrando, o mercado é soberano, muitos fatores importantes a serem divulgados no dia de hoje, o que pode trazer às vezes algum receio, um descolamento ou até mesmo aí o cenário interno potencializar resultados aí em relação às bolsas internacionais. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou posteriormente gravado, não esquece, então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo. Bom restante de semana, bons negócios e até amanhã, onde a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo. Tchau, tchau.